Hoje eu tive um pensamento sobre a vida do cristão. E eu comecei a avaliar algumas coisas comparando até com a minha própria vida. Nós cristãos gostamos muito de ir à igreja, né? Nós sentimos a presença de Deus, nós gostamos muito. E acaba que a gente fica satisfeito apenas pelo fato de estarmos indo à igreja, né? Esse ano parece que Deus falou no meu coração de uma maneira diferente. Muitas vezes você vai à igreja e você volta para casa com aquela sensação de dever cumprido. Ah, eu fui à igreja. Mas e o restante do dia? O que você faz? Ah, eu ouço louvores, eu leio a Bíblia. Sim, muito bom. Mas e o povo que está sofrendo? E o povo que está chorando? E as pessoas ao seu redor? É essa mensagem que Deus tocou meu coração. E o povo? Você consegue ver a situação do país, milhões de pessoas desempregadas, e a Bíblia nos manda orar, mas nem isso se ora na igreja. Você não vê campanhas para esse propósito, né? Você vê mais campanhas para as pessoas enriquecerem, campanha para as pessoas serem curadas, mudarem de vida. Você não vê uma campanha pelos desempregados, uma campanha pelas pessoas que estão encarceradas. Enquanto nós estamos satisfeitos apenas de ir à igreja e tendo essa sensação de dever cumprido e não estivermos fazendo nada que venha fazer alguma diferença na vida das pessoas, a nossa fé não tem sentido. Não tem sentido. Porque nós vivemos em épocas muito diferentes. Você pode ver num país muito tranquilo, daqui a pouco surge uma guerra. Você acha que o cristianismo vai ser vivido da mesma forma? Eu sempre digo, nós estamos na era, na fase da diplomacia. Estamos falando a respeito do país, estamos lutando, porque pode chegar, se a gente não fizer isso agora, é como diz uma frase de Edmund Burke, para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. É você ver o mal triunfando e você dizer assim, não, isso aqui não é problema meu. É o que muita gente fez na igreja. Muita gente votou, por exemplo, alguns R.R. Soares, esses caras apoiaram o Bolsonaro, pelo que eu sei, né? E já vinham fazendo campanhas eleitoral para os seus parentes dentro da igreja, ou seja, já desrespeitavam o templo sagrado, usavam o templo, manipulando as pessoas, né? Porque o irmão do R.R. Soares cansou de ir na igreja pedir voto. Não é certo isso. Não só ele, mas como outras igrejas fizeram isso. Colocaram pessoas na política. A gente que é cristão, a gente pensa assim, é melhor estar lá um cristão nos representando do que outra pessoa. Mas aí tudo bem que se isso fosse verdade, se realmente fossem realmente nos representar. Aí o cara vai lá e apoia Bolsonaro. Uma coisa que vocês precisam entender. Quando o Bolsonaro era deputado federal, ele, ele exalta o Brilhante Ustra como herói, ou seja, a justiça dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, dois estão em uma luta nessa questão, porque o Bolsonaro, representando o legislativo, como deputado federal, estava ferindo o judiciário, porque o judiciário condena a família de Brilhante Ustra a pagar 1 milhão à família do jornalista Herzog, né, que foi torturado, foi enforcado, né, e alegaram que foi suicídio. Então a justiça condena, ou seja, baseada em provas, a justiça condena. Então quando um deputado federal vem exaltando um cara, é como dissesse assim, o cara que vocês condenaram, na verdade, ele não é um condenado, ele é um herói, vocês condenaram um herói. É isso que as pessoas não compreendem, que a política chegou a um ponto de estar se misturando com a religião, né? Porque muitos pastores, eles cruzaram os braços. A Bíblia diz assim, para o servo de Deus, vocês enquanto há tempo, redargue, repreende, corrige, com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, se eu vejo um cara exaltando torturadores da ditadura,
ele não tem nada a ver com Jesus Cristo que eu prego. O amor, a paz, a harmonia. Como que eu posso dar o meu voto a essa pessoa? Aí o cara pensa assim, não, que ele vai cuidar dos interesses da igreja lá. Então ele despreza todo o restante. Aí que você encontra alguns mercenários que a gente nem sabe que são mercenários. Que a gente pensa que não são mercenários. Não adianta pregar a palavra de Deus, é muito bom, mas ela não te dá direito de você explorar a fé das pessoas de nenhuma maneira. De nenhuma maneira. Exploração de fé é você usar também a igreja como cabo eleitoral. Também é uma coisa, porque Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês transformaram em covil de ladrões e salteadores. E você vê a vergonha que é pessoas ligadas a corruptos. Eduardo Cunha, né? Você vê a falsidade do batismo de Jair Bolsonaro, que o pastor Everaldo nem sequer pergunta se ele aceita Jesus como único e suficiente Salvador. E nem sequer Bolsonaro tem condições de ser batizado, porque ele não está determinado a aceitar Jesus. Um cara com uma fala dessa pesada, olha só o que a Bíblia diz, um rio não pode dar dois tipos de água, ou é doce ou é salgada. Uma árvore não pode dar dois tipos de fruto. A árvore boa não pode dar maus frutos, nem árvore ruim dá bons frutos. Vocês cansam de ler isso na Bíblia e não entendem isso. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. E uma árvore boa não pode dar maus frutos. O cristão nasce de uma semente incorruptível. Ele não nasce para dar maus frutos. Isso não tem nem nada a ver com a sua carnalidade. Isso tem a ver com honestidade para com Deus. O ser humano é fraco, falho, ele cai, ele peca, né? Esses dias eu vi ali um pastor da Igreja Universal que ele cai em adultério, aí ele faz uma live com a esposa dele tá, coitada, parece que está sendo obrigada. Ela, além de passar pela humilhação da traição, ainda tem que passar vergonha do lado de um canalha. Infelizmente, isso é redarguir, isso é corrigir, isso é repreender. Mesmo que às vezes seja duro, é a palavra. Você acha que profetas, que pregadores eram tudo santinhos? Você vê como Paulo fala, né? Como é que a audácia de Paulo que chega, tomou um tapa dentro da boca. E aí chama o cara de sepulcro caiado. Você está aí para me defender de acordo com a lei, responder de acordo com a lei, e me fere contrariando a lei. Quando ele se tratava ali, não sabia que era o sumo sacerdote, talvez não estava vestido como sumo sacerdote, não podia falar mal das autoridades. Então, gente, às vezes não dá para compreender. E agora nós estamos tendo um resultado de tudo que eu vinha pregando aí, porque eu sei que Deus estava guiando meu coração para se pregar isso. Será que os cristãos são tão bobos? Gente, cristãos no Brasil são muito bobos. Se nós realmente estivéssemos vivendo a fé em Cristo, respeitando as Escrituras, respeitaríamos os ensinamentos de Paulo, que fala dos impuros na fé, os soberbos, aquele que é avarento, cujo Paulo diz que cujo Deus deles é o ventre, pois só se preocupa com as coisas terrenas. O reino de Deus não é comida nem bebida. E aí você vê umas igrejas aí que pregam a prosperidade, né? Gente, às vezes, ó, eu fui na Universal no final do ano com a minha mãe, que minha mãe é da Igreja Universal. E a gente tem um conflito muito grande. Mas eu respeito ela, eu falo, o problema não é você ir na igreja, o problema não são com os cristãos, o problema é com o que ensina. Muitas coisas daí você não deve fazer. A igreja é de vocês. Você pode ir na igreja, você pode continuar na sua igreja. Mas cuidado com as coisas que eles pregam. Porque o culto foi abençoadíssimo, uma pregação bonita. Depois começou a atrapalhar. Fogueira santa e começou a pedição de dinheiro. Continua a mesma coisa. Continua a mesma coisa.
Tá errado. Ser um cristão, ser um pastor não te dá direito. Você não pensa que eu não observo? O Bispo Macedo, quando faz a live dele, ele coloca uma imagem no computador para parecer que há fogo do Espírito Santo nos olhos dele. Ainda fica a luz refletindo no rosto para ele poder transpassar para você que o fogo do Espírito Santo está no olho dele, para as pessoas olharem assim. Aquilo tudo é efeito especial, né? Olha como é que ele tem o fogo do Espírito Santo dentro dele. É isso que ele tenta passar. Porque ele é hipócrita. Eu já percebi igrejas que o cara, enquanto a igreja está fazendo oração para a expulsão de demônio, o cara está fazendo trilha sonora de filme de terror no teclado. Ou seja, são coisas que a gente tem que analisar e dizer, meu irmão, isso não está certo. Primeiro que eu nunca vi em nenhuma igreja do Novo Testamento ficar invocando demônios. O que víamos eram pessoas que iam até Jesus para receber oração, para serem tocadas, e o demônio manifestava, assim era expulso. Não provocação à expulsão. Não existe isso. Existe a pessoa se sentir oprimida. Uma pessoa que está endemoniada, ela não vai pedir uma oração. Ela não vai se... Agora, existem pessoas que nem sabem que estão endemoniadas, que tem demônios nela. Elas vão ali por causa de uma doença. Às vezes, quem está causando aquela doença é um espírito. Um espírito de enfermidade, como está citado lá em Lucas 13:10. A mulher encurvada há 18 anos por conta de um espírito de enfermidade. Jesus disse, não convinha soltar dessa prisão no sábado essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Então, muitas pessoas iam com uma doença, quando Jesus ia impor as mãos, o demônio que estava causando aquela doença não aguentava. Não significa que todas as doenças são dos demônios, são causadas por demônios. Então nós vemos, cara, que para você chegar a ter uma sensibilidade do Evangelho, entendendo realmente o Evangelho, você tem que estudar os comentários bíblicos. Você não pode ficar se apegando a essa teologia dos pastores, ter apreço. Paulo disse, a gente não conhece ninguém, não devemos conhecer ninguém segundo a carne. Até Jesus, ele disse, se conhecemos Jesus daquela forma, ele não é mais dessa forma. O Jesus Cristo, o homem, ele já está entronizado, ele já está com sua glória, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não se conhece mais Jesus como era o Jesus da terra. A sua bondade continua e permanece para sempre. Só que ele é muito mais excelente. Ele sempre foi o Filho de Deus. Ele simplesmente retomou a sua posição, a sua condição. Diferente daquele homem que veio aqui na terra, né? Com toda a bondade. Ele é o Jesus que veio ao mundo. Talvez nem a fisionomia de Jesus glorificado seja igual, né? Talvez não seja igual. Então, gente, precisa se entender certas questões. Né? Não estou falando que o Jesus que veio à Terra é diferente do céu, não. Estou falando em questão de glória. Ele sempre foi o Filho de Deus, se torna homem. Não se sabe como é que era a aparência dele lá antes dele se tornar filho de Maria. E essa carne, ele ressuscita no seu próprio corpo, mas quando ele ascende aos céus, ele com certeza pode ter existido alguma modificação ali na sua fisionomia. Deve ter retomado a face que tinha antes. Não sabemos, mas não é nem muito importante isso. Mas a questão é que nós estamos em uma época em que a igreja precisa crescer. Quando nós vemos as pessoas da igreja ainda dominadas por esses pilantras da fé, isso significa que elas ainda não conhecem a Jesus Cristo de verdade, porque elas não respeitam as Escrituras. Elas não conseguem considerar certas coisas anátemas. E isso é um despreparo, porque se nós já estamos prosperados no mundo. A ciência já prosperou, como já dizia as profecias de Daniel, que a ciência prosperaria sobremodo nos últimos dias. Se nós tivermos que enfrentar o anticristo, nós teremos que ter toda a certeza de fé. Sabe por quê? Porque o anticristo não vai ser o Bispo Macedo, não. Ele vai ser um cara como Cristo. Ele vai fazer milagres, se possível, descer fogo do céu para enganar os escolhidos. Eu acho que toda essa bagunça que está acontecendo no Brasil, que é um país que recebeu o Evangelho por algum
motivo, o Brasil e a África, né? Os Estados Unidos está meio defasado, e esse celular não para de perturbar. Os Estados Unidos está meio defasado do evangelho, porque lá as pessoas realmente se voltaram, voltaram às práticas do pecado, e voltaram, e as pessoas só vão à igreja com seus pecados para receber oração e ser perdoados e depois tornar para os pecados, né? Então, o Brasil é um país escolhido e está acontecendo toda essa reviravolta porque talvez Deus precise que o Brasil cresça espiritualmente. E o que nós vemos cristãos apoiando gente que apoia a tortura. Eu vou falar um pouquinho do que aconteceu na ditadura. A ditadura foi um golpe contra um presidente eleito democraticamente que não havia motivo para ser deposto. João Goulart não havia motivo para ele ser deposto. A ditadura vem militar junto com os empresários, tomaram o poder e aconteceram guerrilhas que foram contra esse sistema, mas quem causou o problema foi a própria ditadura. Foi para os próprios militares. Ah, mas eles são esquerdopatas, eles são guerrilheiros. Os guerrilheiros não surgiriam se não houvessem militares dominando o poder. Eles deram golpe. Até mesmo os militares que ficaram do lado da Constituição defendendo seu presidente, sofreram barbáries. Então, o povo brasileiro precisa estudar a história para poder entender realmente. Ah, você é um comunista. Sim, todos aqueles que se voltavam contra o sistema eram comunistas, inclusive o povo que pegou em armas contra o próprio exército brasileiro para poder defender o seu presidente. Você imagina, se hoje em dia derem um golpe no Bolsonaro, sabe o que vai acontecer? Vai ter gente ainda querendo fazer besteira. Ainda bem que não foi liberado as armas, né? Mas imagina se o Bolsonaro fosse realmente um presidente mesmo de caráter, se o PSL não fosse tão sujo. Imagina. Todos nós que somos pessoas de ética ficaríamos do lado dele. Então, quando o militarismo tentasse dar um golpe, o que nós faríamos? Opa, esse é o nosso presidente, é hora da gente defender ele. Então, é isso exatamente o que aconteceu na época de João Goulart. Ele quis dar direito ao povo, as indústrias crescendo, o povo sem leis firmes de trabalho, em regimes escravos. O cara quis mudar a história e você nem se dá o trabalho de estudar a história para você ver como aquelas pessoas foram heróis da época dela e ficaram no esquecimento. Então tudo isso faz parte do pastor, tem que conhecer isso também. Os pastores têm que entender, porque como você vai repreender, corrigir, redarguir, se você não sabe o que está acontecendo no país? Quando a nação chora, o pastor, o profeta, os líderes espirituais têm que chorar junto. Chorar com os que choram. Você vê pastores miseráveis que andam de carrão, mas eles não pagam o salário dos seus obreiros, eles não pagam o salário, eles não assalariam os obreiros, nem nessa época de crise. Tem um monte de obreiro desempregado e fica assim, não, Deus vai te abençoar. Isso está errado, porque Tiago diz lá nas escrituras, se você vê teu irmão passando necessidade, não diga para ele ir se aquentar, que vai orar, que Deus vai abençoar ele, não. Faça! Tome providência. A igreja, a fé tem o seu lado prático e isso as pessoas não compreendem. As igrejas já tinham que ter se estruturado para uma época de crise. Eu tenho um obreiro que ele recebe o salário da igreja. Eu não posso mandar ele embora, né, que ele tem que pagar os direitos dele, e mandar ele embora porque ele está pregando o evangelho. Porque, olha só, se eu começar a pregar o evangelho verdadeiro, se eu for um obreiro da Igreja Universal, com certeza eu vou pregar coisas que vai de conformidade com aquilo. Vão me mandar embora, eu vou perder a igreja e meu emprego. Eles não têm capacidade de chegar para o obreiro e dizer assim, você está errado, e confrontar junto com as escrituras, porque se você tem as escrituras, a Bíblia de nada se pode contra a verdade, a não ser a favor dela. E a gente descobre quem é que é rebelde, se são os líderes ou se é o cara que está ali na obra. Só que dessa vez os líderes estão rebeldes. Eles continuam. E aí engraçado que as pessoas que não gostavam do Bispo Macedo nunca na sua vida aceitaram muito bem o fato dele estar unido a Bolsonaro, né? Eu já falei muito antes aqui,
eu estou mostrando fé e religião junto porque tem tudo a ver no momento que nós estamos vivendo. Eu acho que não tem como você ficar na igreja, eu estou seguindo a Jesus Cristo, sem ligar para a situação do povo. Eu acho que isso é hipocrisia deslavada. Né? Continue dando seu dízimo, de suas ofertas. Se o cara estiver desempregado, como é que ele vai ajudar a igreja? Não estou dizendo que não deve ter dízimos e ofertas. Eu só estou dizendo que não deve ter essa forçação de barra com que se faz aí. Mas se o cara está desempregado, a igreja não ajuda. Imagina uma época de fome, de guerra. Esses caras vão entrar num avião e vão viajar para outro país. É nítido. Deus está mostrando. É nítido que eles não têm cuidado com as ovelhas, são mercenários. Eles não têm cuidado, não têm amor pelas ovelhas. Quantas vezes você vê grandes igrejas pensando em fazer plano de saúde para esse povo todo aí, que dão dízimo e oferta e até carro? Quantas vezes você pensou nisso? A Bíblia nos diz que devemos cuidar dos domésticos na fé? Já que não vão pagar o plano de saúde, por que não luta pelos direitos à saúde do seu povo? Por que não luta? Porque estão nem aí. Eles estão nem aí para as ovelhas. Projetos sociais, eles estão nem aí. Igreja cresce só em tamanho de templo. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muita gente que a fé está morrendo. Sabe por quê? Porque não vê um lugar que diz assim, pô, eu já conversei com muitas pessoas, ainda mais que trabalham com obra. Os projetos desses caras são assim: vamos ver a casa do irmão que está caindo aos pedaços, vamos fazer um mutirão, vamos lá reconstruir. Foi o que um amigo disse para mim esses dias. Já não é a primeira pessoa que me diz isso. Tem pessoas com sede em ajudar, querem ajudar uns aos outros. Pessoa que está morando em área de risco, vamos lá, porque é um ajudando o outro agora. Vamos lá na casa daquele irmão lá, vamos na casa do outro irmão. Eles estão querendo meter a mão na massa e ajudar e mostrar o perfume de Cristo. Mas os pastores não. Eles não têm ânimo para esse tipo de coisa. O ânimo deles é, não, traz para cá, traz para aqui, traz o dinheiro para cá. Eles não têm... Tá difícil de você ver um líder que diga assim, vamos ali e arrebatar milhões de pessoas para fazer um projeto. Vamos ali, vamos lá agora. Você já viu alguma igreja mover e falar assim, vamos no Hospital do Câncer agora? Vamos lá, não é para fazer oração não, nós vamos lá para abençoar aquele Hospital do Câncer. O que está faltando aqui? Um aparelho de tomografia? Quanto é que é isso? Vamos lá, irmão, igreja, vamos arrecadar fundos aqui. Isso daqui vai tudo para o Hospital de AIDS, isso aqui vai tudo para o internato X, isso aqui vai tudo para aquele sítio de tratamento a dependente químico. Primeiro vamos conhecer os responsáveis, ver se realmente eles estão ali para realmente fazer aquele trabalho ou estão se aproveitando da situação e da boa-fé das pessoas. Depois que se avalia que realmente há um servo de Deus ali, vamos lá e vamos colocar ali as bênçãos. Você não vê a igreja movendo isso. É essa a minha crítica. Então não fique, vocês estão aí conformados em ir aí na sua igreja, segura na mão de Deus, segura. Jesus, vem logo, Jesus. É assim que a igreja está hoje. Vem logo, Jesus. Misericórdia, o mundo está perdido, volta logo. E se você ler o Apocalipse, as dores, os ais, era tudo na intenção das pessoas se arrependerem. Era tudo um ato de misericórdia, será tudo um ato de misericórdia de Deus, porque Ele está mostrando que os castigos do Apocalipse estão vindo para as pessoas se arrependerem, mas Ele sabe que as pessoas não vão se arrepender, mas Ele dá a chance. Ele dá a oportunidade, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Toda essa extensão dessa demora da volta de Cristo é para salvar mais gente, talvez para salvar você. Sua fé vai desanimar por um tempo, você lá no final vai resgatar tudo isso. Então Deus quer, Ele ama todos, Ele está preocupado com todos. Mas a igreja não tem a preocupação de Deus. A igreja não tem a mentalidade de Cristo. Ela devia ter a mente de Cristo. Eu vejo só pessoas dando testemunhas. Eu tinha uma empresa assim, eu tinha a empresa X, agora eu tenho essa daqui, que é muito maior. Essa daqui com muitos carros. Então vamos lá na tua empresa, vamos lá, irmão.
Num dia que você não escolher, você vai me receber, eu vou entrevistar os seus funcionários. Como é que é o irmão David? Como é que ele é aqui? Ele paga as horas extras? Ele é um abençoador? Os seus funcionários te amam, te vê como homem de Deus? Oram pela sua vida, zelam pela sua vida, ficam admirados da sua maneira de ser? Tá difícil de você ver alguém que realmente o funcionário diga assim, realmente esse daí é um servo de Deus. Realmente esse daí é um abençoador. Eu sou grato a Deus por tudo. Isso é difícil. Nós vemos um monte de crente empresário aí com um monte de problema judicial, que briga com amigos, que desfaz amizades por conta do dinheiro, porque nunca deram testemunho de cristianismo nenhum. Se são embargados na justiça e com razão a justiça vai lá e massacra eles. E eles são envergonhados diante do tribunal de ímpio. Como diz a Bíblia, se é para sofrer, tem que sofrer como justo. Ainda que fale em calúnia, mas se você está sofrendo, sofra como justo. Porque se você está sofrendo como injusto, não adianta você achar que Deus vai olhar por você, não. Porque você tem que passar por esse evento. Você tem que passar. E aí está surgindo uma era de cristãos que fazem live no Facebook só para falar coisas boas para sua vida. E ainda querem ser profeta. Eu não sei como Deus levantou tantos profetas assim de um dia para o outro, né? Foi só surgir a internet. Fulana de tal. Aí o cara vai lá, olha o nome da pessoa no comentário. Deus manda te dizer isso. Aí as pessoas com sede da palavra, né? Achando que aquilo ali é tudo que elas querem ouvir, né? É tudo que elas querem ouvir. Nossa, aleluia, eu aceito, eu recebo. As pessoas estão tão sofridas que elas estão recebendo qualquer coisa. Elas estão recebendo qualquer coisa. Aí o cara, Deus manda te dizer. Quando você fala Deus manda te dizer, é bom que Deus tenha dito mesmo, meu filho. Porque se Deus não disse nada, você está perdido. Vocês não estão fazendo a coisa certa. Não use o nome de Deus em vão. Não faça isso, que você vai estar, de repente, blasfemando contra o Espírito Santo. Você está alegando que Deus está falando uma coisa que Deus não está. Deus manda te dizer. Faça uma oração comum. Não precisa você falar que Deus mandou te dizer. Chega para a pessoa, fulano de tal, está orando agora por você. E aonde quer chegar? Quer só visibilidade? Quer só notoriedade? Ou realmente está interessado na alma daquela pessoa, na vida daquela pessoa, no sofrimento daquela pessoa? Porque muitos pastores ricos não estão. Eles podiam meter a mão no bolso e mudar o destino de muitas famílias, mas eles não estão realmente interessados. Eles não têm interesse. O interesse deles é passar como homens de Deus. Nossa, esse homem tem uma boa palavra. Sim, às vezes você olha, tem uma boa retórica, tem uma boa palavra, está até motivando, ajudando a vida das pessoas. Mas coitado dele, ele é só um hipócrita. Está recebendo nada no céu. O galardão dele está na terra. Oram nas praças, como disse Jesus, para buscar a admiração dos outros. Está em busca de admiração. Ele não está preocupado com a sua vida espiritual. Sabe quando você sabe que uma pessoa está preocupada com a sua vida espiritual? Quando você chega para conversar com uma pessoa de Deus e a pessoa te corta em certas situações. Opa, isso aqui você está interpretando de forma errada. Isso aqui, você tem que ter conhecimento para fazer isso, né? Lógico. E tem que ter chamado. Eu não sou um pregador porque eu decidi de um dia para o outro ser pregador. Não, Deus chama. Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Os enviados de Deus falam as palavras de Deus. Como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados por Deus? Então, tudo que a gente prega aqui, você pode trazer para a sua vida, trazer para o teu pensamento, dizer assim, realmente, tem alguma coisa que eu possa aproveitar aqui. A palavra de Deus nunca volta vazia. Nunca. Ela vai dar um destino. Ainda que a gente envelheça, nosso ser espiritual se renova a cada dia. Ainda que o homem se corrompa, ainda que envelheça, que esteja em decadência o nosso corpo físico,
o nosso ser espiritual se renova, as nossas ideias se renovam, o Espírito Santo se renova em nós. Então, você está cada dia mais amadurecendo. E você percebe esse amadurecimento quando você consegue discernir os fatos ao seu redor. O que as pessoas estão sofrendo, você tem que entender o que elas estão passando. E você tem que entender o que você está fazendo contra isso. É muitas vezes mais fácil e melhor eu postar uma pregação na internet e ela ficar 10 anos aí frutificando do que simplesmente, de fato, eu ir para a igreja somente e pregar para 4, 5 pessoas que muitas vezes nem entendem o que eu estou falando, né? Não quer dizer que não deva ir para a igreja, não é isso. Mas que é muito frutificante a gente hoje em dia poder pega muito gratificante você poder pegar uma pregação e dar um destino maior a ela. Porque você pode baixar no celular, a pessoa pode ouvir no trabalhar, a pessoa pode se alegrar